Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje vou levantar aqui um tema um tanto quanto complexo, né? Vamos ensinar nossas crianças a sofrer. Nossa, mas eu vou fazer maldade com a criança, eu vou deixar ele sofrer, eu vou provocar uma situação ruim? Não, não é por aí. E o que será que isso tudo tem a ver com linguagem, com fala, para uma fonoaudióloga estar tocando nesse assunto? Muita coisa. Então vamos entender aí esse caminho aí desse raciocínio. Bom, é muito comum crianças na faixa dos 3 anos de idade, né? Ela resistir a fazer coisas que ela não goste, que aquilo não dê prazer a ela, que aquilo não tenha tanto interesse. Vou dar um exemplo. Eu estou montando um jogo que tem 2 etapas. E aí a criança está querendo ir logo para a etapa final, porque aquilo chamou atenção por algum motivo. É colorido, ou faz barulho, ou é maior. A criança sempre se interessa por essas coisas, faz parte. Mas para eu conseguir concluir aquela, eu preciso fazer a primeira etapa, né, inicialmente. E isso é muito comum aqui no meu consultório, né? Acontece da gente fazer atividades que são assim encadeadas. Então eu tenho uma etapa para depois chegar na outra. E aí, por mais que a criança seja pequena, a gente vai explicar isso. A gente sabe que eles não vão ter todo o entendimento, mas vamos explicar. Tá, eu explico. E aí a criança quer ir lá para a fase final porque algo lhe chamou a atenção ali, ou só porque já é uma criança mais resistente mesmo, gente. Desde pequena eles podem ser. Só que daí, se eu falo, não, a gente tem que colocar aqui primeiro, porque senão você não vai conseguir fazer lá o final. Pronto, desaba a chorar. Isso é uma coisa muito comum. A gente tem que ter paciência, mas a gente também tem que ensinar essa criança a dar esses passos, a ser uma criança mais resiliente, a ser uma criança mais forte nesse sentido. Então, eu não gosto, eu estou interessada naquilo, mas eu sei que eu preciso fazer isso. E essas virtudes, né, esses valores, eles são muito importantes para a criança, porque desde pequeno que a gente vai alimentando eles, para que quando ela chegue numa fase mais velha, e não precisa nem ser adulto não, eu estou falando lá pelos 6 anos de idade, quando eu vou alfabetizar essa criança, e ela comece a entender que agora vai diminuir o tempo de parquinho, porque agora a gente tem mais atividade formal. Ah, mas eu não gosto, eu quero ir lá para o parquinho brincar. Sim, eu também não gosto de um monte de coisa que eu sou obrigada a fazer, porque são os meus compromissos. Então a gente tem que entender que a infância, ela é um período de preparo para essa criança, para as novas etapas que eles vão passar à frente. Então ajudar essa criança a resistir, né? A ser mais forte, a realizar ações que muitas vezes eles não estão tão interessados, né? Ou aquilo não é tão prazeroso, tão legal, é muito importante. Coisas que auxiliam vocês nesse caminho, sim, os jogos com certeza, porque a gente ensina a criança a perder, a gente ensina que nem todo mundo leva melhor no final, né? A gente ensina que tem a vez do outro e que a gente tem que respeitar isso, né? E a gente ensina que tem coisa assim que não é muito legal, mas que no final acaba sendo bom. Olha só que importante. Mas, para além dos jogos e atividades de brincadeira, né, a gente também tem as atividades de vida diária. Então, ensinar a criança a começar a ter cuidado com suas próprias coisas. Guardar seus brinquedos, por mais que você guarde junto, e eu brinco com as minhas famílias aqui, eu guardo 10, eles 2, mas eu falo assim, nossa, muito obrigada, você me ajudou. Porque ele tem que entender que ele tem parte naquilo, que se ele tirou do lugar, ele tem que guardar de novo. Todo mundo aqui no meu consultório guarda as coisas, guarda os brinquedos comigo, tá? Salvo raríssimas exceções, isso não vai acontecer. E essa criança, num período muito curto de tempo, já tá repetindo a ação sem que eu peça. Eu comecei a guardar, pronto, já tá lá me ajudando. Então, para vocês verem que é algo assim, bom da criança. A criança, ela tem essa natureza também de que quando a gente coloca ela no caminho, ela vai. Então, a gente tem que aproveitar isso. Por que que é fácil? Porque ela não tá tão contaminada ainda pelo mundo, pelas facilidades que o mundo cria para ela. Então, a gente precisa chegar na frente disso, desse mundo, com o filho da gente. E aí, eu ia falar das atividades de vida diária, a questão do cuidado com seus próprios brinquedos, guardar determinadas coisas, né, que fazem parte também, que pertencem a essa criança, colaborar com a casa. Sim, 3 anos de idade já dá para fazer alguma coisa, já dá para levar um sapatinho para o lugar, já dá para ajudar a mãe a colocar alguma coisa numa mesa. Ah, mas é baixinho, não alcança. Sim, mas ele pode te ajudar, não estou falando que vai fazer sozinho, mas para ele começar a incorporar nele próprio, né, que ajuda o outro, deixa a mamãe feliz, que eu preciso fazer parte
parte daquilo. Então, se eu quero a sala bonita, eu tenho que ajudar a tirar as coisas e arrumar, né? Se eu quero a casa cheirosa, se eu quero que o papai chegue e fique feliz com a mamãe porque viu tudo arrumado, eu tenho que colaborar também. Que um ambiente ordenado é um ambiente melhor para se viver, é um ambiente que eu também me sinto melhor e funciono melhor. Nós somos responsáveis por colocar esses parâmetros na criança. A criança não aprende isso sozinha. A criança não aprende o que é ordem, o que é higiene, o que é um ambiente organizado e que essa ordem é boa para ele, só para ela, né, a criança, sozinha. Não, nós precisamos ser esse parâmetro de referência. Então, muito cuidado quando você vê a criança chorando por qualquer coisa, muito manhenta, não aceita as regras, você está sempre tentando quebrar o galho para conseguir fazer as coisas. Porque muitas vezes o choro vai ter que ser necessário. A cara feia vai ter que ser necessária. Fazer as coisas com bico, como a gente diz, né, com tromba, vai ter que ser necessário. Porque é através também disso que você vai criando a resistência e fazendo essa criança entender o que é bom e o que é ruim para ela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aqui embaixo. Não deixe de encaminhar para alguém que possa estar precisando desse conteúdo. Passa lá em cima para ativar o sininho e receber todas as notificações. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!